Olá, previsionista! Esse é o último vídeo da nossa série sobre a nova NR1. Não deixe de ver todo o nosso conteúdo sobre esse tema que fizemos com muito carinho. E não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Independente de todas as medidas de proteção aplicadas nas empresas, sejam elas administrativas, coletivas, treinamentos ou a indicação de uso de EPI, em algum momento algo pode falhar. Por isso, hoje vamos falar sobre investigação de acidentes e planos de resposta a emergências. Se você ficar até o final, ainda vamos falar quem pode assinar o PGR. Fique conosco. Como já sabemos, a organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. E a NR1 reforça essa obrigatoriedade, esclarecendo que as análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas, ou seja, deve gerar um relatório. Esse relatório deve considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho, assim como identificar os fatores relacionados com o evento e fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Mais uma vez, a nova NR1 demonstra sua preocupação com a gestão dos riscos, incentivando o fluxo do PDCA, uma vez que uma ocorrência de acidente ou doença pode gerar uma revisão da identificação dos riscos, podendo resultar na alteração da sua criticidade ou probabilidade. A análise de acidente é uma ferramenta importante para se identificar as fragilidades. Como falamos no nosso último vídeo, os acidentes não devem ser justificados como atos inseguros. Se o empregado não seguir uma regra de segurança, é muito provável que não tenha sido treinado de maneira eficaz ou não foi cobrado no seu dia a dia quanto ao atendimento aos procedimentos da empresa. Ou até mesmo tentou resolver problemas existentes da sua maneira, alterando o processo de trabalho, por exemplo. Mas a causa não foi o seu comportamento, e sim o modo de processo de trabalho existente. Por isso, a causa deve ser identificada e solucionada. O comportamento é consequência de falhas no sistema, e não causa do acidente. Atualmente, a grande maioria das CATs são de acidentes, mas não se pode esquecer das doenças identificadas e caracterizadas. Segundo pesquisa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, 84% dos afastamentos do trabalhador são causados por doenças do trabalho. A NR1 exige que todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os procedimentos a serem adotados em situações de emergência. Se um trabalhador estava trabalhando em setores administrativos e for transferido para uma área de produtos inflamáveis, por exemplo, ele deve saber sobre os riscos desses produtos e o que fazer em caso de incêndio ou vazamento. Para que esse treinamento seja eficaz, antes é necessário que a organização estabeleça, implemente e mantenha procedimentos de respostas aos cenários de emergência, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades, como o exigido pela NR1, devendo prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono. Lembrando que recursos não são somente os financeiros, são os materiais, equipamentos, recursos humanos, treinamentos necessários para combate e um princípio de incêndio ou primeiros socorros, ou até mesmo necessidade de profissionais da área de saúde ou bombeiros civis nas instalações. Esses recursos devem ser identificados de acordo com os cenários identificados, ou seja, as possíveis causas de emergência levantadas pela empresa. Também devem ser identificadas as medidas necessárias para os cenários de emergência de grande magnitude, quando aplicável. Normalmente, os casos mais óbvios de grande magnitude são incêndios ou vazamentos de produtos químicos em grandes proporções. Para empresas com grande risco dessas ocorrências, já existe a obrigatoriedade legal do PAI, o Plano de Atendimento à Emergência. Estas devem apenas revisar se o seu plano está de acordo com o exigido na nova NR1. O PGR deve ser planejado e desenvolvido por estabelecimento. Cada estabelecimento deverá ter o seu PGR. A definição de estabelecimento na NR1 é bem ampla, sendo local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Uma frente de trabalho, por exemplo, mesmo não sendo uma edificação,
está incluída nessa definição, uma vez que possui empregados exercendo atividades. A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. A empresa pode optar se avaliar que dessa forma será mais cômoda e separar o seu gerenciamento de riscos por processos ou setores. Pode escolher separar apenas uma atividade mais crítica ou todas, conforme julgar mais eficaz. Mas o que a NR considera organização? Trata-se de pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções, com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado, a empregador, tomador de serviço, empresa, empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses, seja incorporada ou não, pública ou privada. Ou seja, todas essas instituições devem possuir PGR. O microempreendedor individual, MEI, está dispensado de elaborar o PGR. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR, quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. A microempresa, ME, e empresa de pequeno porte, EPP, grau de risco 1 e 2, conforme a classificação da NR4, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais de agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, também ficam dispensadas da elaboração do PGR. A dispensa de obrigação de elaboração do PGR não afasta a obrigação do cumprimento por parte do MEI, ME e EPP das demais disposições previstas em NRs. Como prometi, agora eu vou falar quem pode assinar o PGR. Mas antes, não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo para que possamos continuar produzindo com qualidade para vocês. A nova NR1 fala que a responsabilidade pela elaboração do PGR é da organização. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras, datados e assinados. A organização pode delegar a outros profissionais que executem o desenvolvimento do PGR. Não há exigência na norma de formação específica, muito menos de ART para o PGR. Mas claro que o responsável pelo PGR deve ter conhecimento da área de SST, para que seu resultado seja eficaz. Muitas dúvidas têm surgido quanto à possibilidade do técnico de segurança do trabalho assinar o PGR, e não há problema algum. O ideal seria que a diretoria ou alta administração assinasse, já que são os responsáveis em garantir os recursos necessários. Mas a norma não apresenta essa obrigação, desde que o técnico ou qualquer outro profissional seja delegado pela organização. Apesar do PGR poder conter outros documentos, como os exigidos na NR10 ou NR13, e para esses e outras NRs continuar valendo a exigência de profissional legalmente habilitado, nada impede que um técnico assine o PGR e anexe esses documentos feitos pelos profissionais exigidos. Como já falamos ao longo da nossa série, o PGR terá anexado a ele vários documentos exigidos pelas demais NRs, e não há como o mesmo profissional assinar todos eles. Acesse na descrição nosso material de apoio e comente aqui embaixo quais dúvidas ainda persistem para podermos te ajudar. Nossa série sobre a nova NR1 chegou ao fim, mas claro que não vamos parar de falar sobre GRO aqui no nosso canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!